ficar lá à disposição, então. Ok. Bom, vamos lá, então, nos primeiros algoritmos, né? Vamos fazer aqui o mais simplesinho primeiro. Vamos ler com calma, então. A resolução, a programação, ela começa com uma leitura muito atenta do problema, né? O que é um algoritmo? Ele é uma sequência que resolve um problema. Se a gente não entender o problema, fica impossível fazer o algoritmo. Então, a gente precisa entender o problema, entender o que a gente tem que fazer. Uma vez entendido, a gente tem que saber utilizar as fórmulas. Por exemplo, se eu vou ter que fazer um cálculo, eu preciso conhecer a fórmula. Qual é a fórmula matemática, por exemplo, que resolve esse problema? E aí o algoritmo vai implementar essa fórmula. Outra coisa que eu tenho que fazer durante essa leitura é identificar as variáveis que eu vou utilizar. Eu descobrindo também as variáveis, a coisa vai ficando mais clara, né? Então vamos fazer uma leitura do algoritmo. Ele é bem simples. Fazer um algoritmo utilizando funções que leia dois números e retorne o menor deles. Retorne o menor deles. Ou seja, a gente vai escrever o menor número e a gente vai colocar o número que a gente considerou o menor. Então, que variáveis que eu utilizaria aqui? Eu vou ter que fazer a leitura de dois números. Então, eu preciso de pelo menos duas variáveis, né? Cada uma para eu digitar um dos números. Eu vou, então, transferir isso aqui lá para o Visual G para a gente trabalhar. Bom, vamos aqui transferir. A gente tem ele na tela. Opa, não é isso. Fazer um algoritmo utilizando funções que leia dois números e retorne o menor deles. Escreva o menor número e, evidentemente, colocar os dois números. Bom, declaração de variáveis. Eu preciso de duas variáveis numéricas. Posso chamar de número 1 e número 2. Eu vou declarar como real, porque ele não falou se são números inteiros ou não, né? E eu vou fazer esse algoritmo, inicialmente, sem utilizar funções. Depois, eu vou alterar o algoritmo, transformando ele num algoritmo utilizando funções. Bom, ali não fala que a gente vai ter que repetir a situação. Então, eu não vou usar nenhum laço de repetição. Eu vou simplesmente
lê os dois números, leia número 1 e leia número 2. Na elaboração do algoritmo, ele não considerou que os números são iguais, né? Ele não considerou isso. Mas nós vamos considerar, né? Porque pode ser que alguém digite dois números iguais. Então a gente vai considerar. Então a gente tem que fazer um teste agora. Depois da leitura, se número 1 for igual a número 2, então, o que eu vou escrever? Os dois números são iguais. Se não, opa, escreva não. Se eles não são iguais, eu tenho que testar de novo. Se número 1 for maior que número 2, então escreva o primeiro eu tenho que retornar o menor deles, né? O menor número é o número 1. Se não, escreva o menor número é número 2. Professor, mas ali, se eu vou, na primeira atribuição, o número 1 é maior que o número 2, tinha que escrever que o número 1 é maior que o número 2, não? Colocou, ele é menor? Oh, desculpa, é Nos isso dois mesmo. escrevas? É isso mesmo. Eu vou inverter aqui, ó. Menor que. Você está certíssimo. Se o número 1 for menor, né? Aí eu escrevo que o menor é o 1. Se não, por que eu não precisei testar de novo aqui, ó? Por que aqui eu pude escrever direto? O que vocês acham? Porque se ele não for menor, consequentemente, ele vai ser o maior. Se não for igual. É, porque aqui no primeiro se eu já testei se eles eram iguais, né? Já testei. Se for, já vai parar por aqui. Ele vai escrever que são iguais, já para por aqui, né? Agora, se não forem iguais, eu só posso ter duas situações. Ou o primeiro número é o menor, ou o segundo número é o menor. Então, observe que esse se, ele está dentro do primeiro. Não é verdade? Isso aqui só vai ser executado caso isso aqui seja falso, ou seja, caso eles não sejam iguais. Se eles são iguais, isso aqui não é executado. Então, eu garantindo aqui que eles são diferentes, então eu só tenho duas situações. O primeiro número ser o menor ou o segundo número. Aí eu estou testando se o primeiro número for o menor. Então ele escreve.
Se não, se ele não é o menor, quem vai ser o menor? Só pode ser o segundo número. Então, eu já posso escrever sem fazer teste. E se eu quisesse testar, poderia? Poderia. Certo? Eu só quero chamar uma atenção para uma coisinha aqui. Quando eu tenho se, aqui eu sempre vou ter menor que, menor que, maior que, menor ou igual. Não confundir isso aqui com a setinha de atribuição, né, pessoal? Isso aqui não é a setinha de atribuição, né? Maior ou igual. Diferente. Diferente é assim, né? Ainda posso ter o E. O que é o E? Quando eu tenho duas condições. Por exemplo, se A for maior que B e B maior que C. Então, eu uso o E, né? Ou. Por exemplo, se A maior que B ou A maior que C. Então, eu posso usar também, assim, esses operadores de relação aqui, ó. Então, aqui eu nunca vou usar, por exemplo, o comando de atribuição aqui. Jamais. Né? Isso aqui é sempre uma expressão, uma comparação. Será que isso é igual a isso? Será que isso é maior do que isso? Será que isso é menor do que isso? Será que isso é diferente disso? Será que isso é maior ou igual a isso? Ou é menor ou igual? Sempre. Sempre aqui eu vou ter uma expressão de comparação, utilizando um desses símbolos aqui. Tranquilo? Sim, tranquilo. Bom, vamos fazer aqui o nossa execução para a gente ver se a gente acertou, né? Vamos pôr o nome nele aqui de qual é o menor. Pronto. F9. Vamos digitar dois números. Eu vou digitar o 8 e vou digitar o 9. O que ele vai escrever? O menor número é 8. Claro, né? Vamos executar de novo. 25 e 15. O menor número é 15. E se forem iguais? 15 e 15. Os dois números são iguais. Bem simples, né? Vamos transformar isso agora num algoritmo usando funções, né? Como é que seria isso? Eu faria assim, ó. Eu faria assim. Eu testaria se eles são iguais aqui. Eu testaria se eles são iguais aqui e aqui no senão eu colocaria assim. Escreva o menor número é, e colocaria aqui uma função, eu vou chamar ela de menor. Menor. Vou passar como parâmetros os números 1 e número 2. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou chamando a função que eu
que eu vou colocar o nome nela de menor, e vou passar como parâmetros os dois números que eu quero comparar. Já sabendo que eles são diferentes. Por quê? Porque se eles forem iguais, eu nem vou chamar a função. Né? Vou apagar isso aqui, ó. Olha como é que ficaria o meu programa. Ficaria assim. O que está faltando aqui? Eu escrever a minha função, né? Eu não escrevi ainda a minha função menor. Concorda? Então agora a gente vai escrever a nossa função menor. Quem não estava na aula passada foi o João ou foi o Eduardo? Foi eu, João. João, né? E você não conseguiu ver a aula ainda não, né, João? Aula de funções? Ainda não. Ainda não, né? Vou ver, Você dá uma olhada lá, tá? Vou ver quando terminar. Beleza, beleza. Bom, então agora a gente vai criar essa função. Só um instantinho que a gente já vai criar ela. Vamos lá, então. A função, ela é declarada aqui na seção das variáveis, né? Então, para eu declarar uma função, eu escrevo função, dou um nome para ela. Eu já batizei ela aqui, né? Porque a gente já está até chamando ela. Se eu executasse ele aqui agora, ia dar um erro, falar que não existe isso aqui, né? Mas a gente vai criar antes de executar. Função menor. O que eu tenho aqui? Var. Preciso declarar dois valores. De que tipo? Reais. Reais. Por quê? Porque eles vão ser a porta de entrada dos valores que eu quero usar dentro da função. Eu vou chamar de x e de y. De tipo real. E a função, ela vai me retornar um valor que vai ser um dos números, né? Que vai ser o menor número. Que tipo que vai ser? Real também. Que vai ser esse tipo aí. Dentro da função, o que eu faço? Eu vou declarar, eu vou declarar aqui uma variável chamada menor número, também real, que é quem vai receber o menor dos dois números e que vai ser retornado. Agora eu vou fazer o teste. Eu já sei que eles não são iguais, porque senão não teria nem chamado a função. Então eu vou testar. Se x menor que y, então menor número recebe x. Se não, menor número recebe y. Fecha o se e fecha a função. Então, o que vai acontecer aqui, João? Quando a gente executar o programa, ele vai declarar as variáveis e ele vai identificar aqui que existe essa função e vai vir aqui para a execução.
vai deixar a gente ler os dois números. Vou fazer o teste. E aí, se eu entrar aqui no se não, aqui ele vai... Oh, desculpa, faltou uma coisinha aqui. Retorne menor número. Pronto. Que ela jogando o número para fora. Se ela passar para cá, ele vai escrever aqui a mensagem e aqui ele vai achar a chamada da função. Quando ele achar a chamada da função, passando os dois números que eu li pelo teclado, ele chama a função e esse primeiro número ele entra através do X. O segundo número entra através do Y. É na posição com posição. Entro na função, aqui eu faço o teste, agora utilizando X e Y. Agora, X, lembra, quem foi passado aqui? Quem é o valor de X? É o primeiro número que eu li. A gente passa para dentro da função. E o Y? O segundo número que eu li. Que eu passei aqui, ó. Só colocando eles aqui na posição correta. E assim, quando faz retorne o menor número, que eu calculei aqui, né? Quem era o menor. Quando falo retorne, o que ele vai escrever aqui? O retorno, que é o menor número. Vamos executar para ver se eu não errei nada. Primeiro número, 45. Segundo número, 58. O que deu errado aqui? Eu sempre esqueço, ó. Sabe o que foi? Início, depois de ter declarado a variável. Início. A gente acostuma que aqui ele coloca, né? E a gente esquece. Olha só. Início. E seria bom indentar direitinho assim, ó. Né? Isso se chama indentação. Se você apertar Ctrl G, não indenta, não? Acho que sim. Acho que sim, não me lembro direito. Vamos lá então, 45, 58. O menor é 45. Só que para a gente ver direitinho a função funcionando, é melhor passo a passo. Né? Vamos no passo a passo. Começou, abriu a telinha. Vamos declarar as variáveis. Declarou número 1 e número 2, do tipo real. Aí, você viu que ele pula a função, né? Por quê? Ele não vai executar ela agora. Não vai executar ela agora, só quando chamar. Início. Leia número 1. Vou digitar 63. Leia número 2. Vou digitar 21. Vai fazer aqui o teste. Deu errado, deu falso, aliás, né? Porque número 1, 63 não é igual a 21. Então ele pula para o senão. No senão, ele encontra o escreva. Só que o escreva, lá dentro do escreva, tem a chamada da função. Tem a chamada da função. Então ele vai fazer um desvio. Ele vai lá para a função para poder executar ela. Olha só, já entrou aqui na função. O que eu passei aqui na função? Passei número 1 e número 2. Então, observa aqui que ele já fez. Ó. Tá vendo aqui, ó? X, setinha, número 1. Y, setinha, número 2. Quer dizer, o X e o Y já estão com os valores. Ó. Já passou os valores um para o outro. Início. Declarou o menor número. Se X menor que Y,
que ele fez? Ó, atribuiu quem? O y, que é o 21, que é o menor número. Retorne menor número. Fim função. Olha o que ele fez. Já escreveu. E já veio aqui para a próxima instrução depois do escreva. Que foi aqui no escreva que a gente desviou lá para a função. E assim o algoritmo funciona. Tranquilo? Sim. Tranquilo. Beleza. Podemos ir para o segundo, então. Deixa eu salvar ele aqui para a gente deixar eles guardadinhos. Qual é o menor? Beleza, usamos função, né? Gente, o que a gente não usou aqui foi comando de repetição. Né? Mas não tem problema. Já vou chamar um novo aqui e eu vou já copiar aqui para o Visual G para a gente já poder. Se bem que esse tem umas imagens, não vai dar para jogar tudo lá, mas beleza. Esse é o famoso algoritmo do índice de massa corporal. O famoso. Acho que eu... De uma pessoa. E calcule o IMC, cuja fórmula é bom, fazer um algoritmo que leia o nome, o peso, a altura e o sexo de uma pessoa e calcule o IMC. O que é o IMC? É o índice de massa corporal, cuja fórmula é IMC é igual a peso dividido pela altura ao quadrado, que aqui eu representei por altura vezes altura. E emita um relatório, que é assim, o relatório é uma tabelinha onde eu tenho lá o nome, tenho o sexo, a altura, tem tudo lá, até o IMC e o diagnóstico, se a pessoa está abaixo do peso, se está no peso, se está com sobrepeso, se está com obesidade. Deixa eu mostrar a tabelinha aqui que fica mais fácil. Vocês viram lá no exercício também, né? Mas vamos olhar ela aqui para a gente entender. Opa. Ó. Estou compartilhando? Não, né? Não. Aqui. Olha só. O relatório vai ser assim, o nome, o sexo, o valor do IMC e o diagnóstico. O diagnóstico, o IMC vai ser calculado por essa fórmula, ó, né? Essa fórmula aqui. E o diagnóstico é esse aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o IMC abaixo de 19 para a mulher e abaixo de 20 para o homem é considerado abaixo do peso. De 19 a 23,9 para a mulher e de 20 a 24,9 para o homem é considerado peso normal. De 24 a 28,9 para a mulher e de 25 a 29,9 para homem é considerado obesidade leve. E assim vai, até a moderada e a mórbida, né? Então, a gente vai fazer esses cálculos. Inicialmente, a gente não vai usar a função. E depois a gente faz uma versão com função.
Quando eu tenho fórmula, as minhas variáveis ficam já assim, quase que é só copiar a fórmula, né? É basicamente isso. A fórmula, em geral, cada elemento vai ser uma variável. Mas ali em cima eu estou falando que eu tenho que ler o nome, o peso, a altura e o sexo da pessoa. Né? Então vamos lá. Primeiro, para eu declarar o nome, continuando então, vamos declarar as variáveis. Então eu preciso de uma variável para receber o nome. Vou chamar de nome mesmo. Opa. Nome é do tipo caractere. Posso declarar também o sexo, né? Também vai ser caractere. Para receber M ou F. Pode ser caractere. O peso e a altura precisam ser do tipo real. E também a variável que vai receber o índice de massa corporal também tem que ser real, porque ele vai receber uma expressão, né? Eu vou dividir o peso pelo quadrado da altura. Pode ser que eu tenha números reais, né? Então vou declarar na mesma linha peso, altura e IMC, todos do tipo real. Vamos fazer então por partes. Primeira coisa que eu vou fazer, a leitura. O que eu vou ler? Eu vou ler o nome, o peso, a altura e o sexo da pessoa. Então, leia nome, leia peso, leia altura e para eu ficar com a tela um pouquinho mais bonita, vamos colocar os escrevas, né? Vamos colocar os escrevas aqui. Vai ficar uma telinha um pouquinho melhor, né? Peso, altura, e o sexo. Pronto. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso calcular já o IMC. Como é que é calculado o IMC? Ele é calculado dividindo o peso pelo quadrado da altura. Posso fazer assim, já que é multiplicação e divisão. Poderia também fazer assim. Poderia fazer assim. E poderia ainda fazer assim, para ficar mais bonitinho ainda. Fazer assim. A fórmula. Vamos aqui escrever o IMC só para a gente ver o cálculo. E vamos fazer um teste. Nome, José,
peso 85, altura 1,80, masculino. Opa, deu problema. O que aconteceu? Sintaxe incorreta. Me ajuda aí, que eu não estou achando o erro. Será que esses espaços? Ah, é o igual, né, gente? Não é igual. Isso aqui é uma atribuição. Ó, uma atribuição, não é um igual. Eu estou fazendo o cálculo e depois eu estou jogando ele para dentro da variável. Não estou falando que eles são iguais. Então, o erro está aí, né? Vamos de novo. José, 85 quilos, 1,80 m, masculino. O IMC dele é 26,23. Então, eu já estou calculando o IMC. O que eu tenho que fazer? Eu preciso agora fazer o diagnóstico. Correto? O diagnóstico, nós vamos usar a função. Resolvi agora usar a função. De cara. Por quê? Para calcular o IMC, acho que nem justifica usar a função, porque é só uma formulazinha, né? Acho que nem justifica usar a função. Mas, se vocês lembrarem lá da tabelinha, para eu descobrir se a pessoa está abaixo do peso, se ela está com peso normal, se ela está acima do peso, eu tenho uma tabela separada para homens e mulheres, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste se é homem ou mulher. Então, se sexo for igual a feminino, então diagnóstico recebe vamos dar um nomezinho para a função, Estou pensando aqui se eu faço duas funções, uma para homem e uma para mulher, ou se eu faço uma função só. A princípio aqui eu pensei em fazer uma função para cada sexo. Por que eu ia fazer isso? Para ficar um código menor para cada função. Senão a função ia ficar com um código muito grande. Vamos fazer assim, né? Então, vou chamar de diag F. Diagnóstico feminino. Vou passar como parâmetros o quê? O peso e a... Não, vou passar o IMC. Já calculei o IMC, né? Vou passar o IMC. Se não, diagnóstico recebe. Aí eu vou criar a função diag M, ou seja, diagnóstico para o masculino. Passando quem? O IMC.
em si. Depois eu vou fazer o meu relatóriozinho. Ó. Limpa a tela. Escreva ao... Vou fazer aquele cabeçalhozinho. Como é que era? Era nome, IMC e diagnóstico. E aqui, o que eu vou escrever? As variáveis. Nome, IMC e diagnóstico. Só que diagnóstico eu não declarei, né? Tem que declarar aqui, ó. O diagnóstico também vai ser do tipo caractere. Normal isso, você não declarar a variável no início, lá no meio você descobre que precisa dessa variável, e aí você declara, não tem problema. Se eu executar agora, vai dar erro, porque eu não tenho essas duas funções, né? Então nós vamos criar. Vamos criar então. Função diag f. O que vai passar? O IMC. Então eu vou chamar ele aqui de var i real. E qual vai ser o tipo da minha função? Ela vai retornar uma palavra ou algumas palavras. Então vai ser do tipo caractere. Entenderam a questão do tipo da função aqui? Sim. O que determina o tipo da função é o que ela vai retornar. Vai ser um valor numérico? Vai ser um valor literal? Vai ser real? Vai ser inteiro? Isso é que vai determinar. Bom, agora é só a gente aplicar a nossa tabelinha. Olha só, vamos ter que usar o se. Um monte de se aninhado, né? Por que eu não posso usar o caso aqui? Porque eu tenho intervalos de valores, né? Por exemplo, o primeiro intervalo é de 19, é abaixo de 19, né, para mulher. Então, eu vou ter que usar o menor que, o maior que. Nesses casos, eu não utilizo o escolha. Lembra do escolha? O escolha eu utilizo quando é um valor exato. Tem que ser aquele. É aquele? Então é isso. É aquele? Então é aquele. Nesse caso, que eu vou ter que usar maior, menor, maior igual, menor igual, não cabe aqui usar o escolha. Então vamos usar o se. Se o IMC, que aqui no nosso caso vai ser o I, for menor que 19, lembrando que a gente está fazendo só para as mulheres. Então, chama de diag. Recebe abaixo do peso. Olha só. Eu vou pôr um fim si aqui, só para a gente testar. Faltaram algumas coisas aqui, né? Aquilo que eu sempre esqueço.
Primeiro, eu tenho que declarar o diag. Var diag caractere. E aqui, retorne diag. Claro que eu não testei todos, só testei um. Mas para que eu estou fazendo isso? Para eu ver se minha funçãozinha já vai funcionar. O que faltou ainda? Isso lá. Início, né? Início. Ctrl Q que você falou que identa? Ctrl G? É, Ctrl G, É, eu acho. Ctrl V. Esqueci. Até jogou lá pro fim, lá pro início, mas ficou bom. Ficou legal. Bom, para não dar erro aqui, eu vou ter que colocar feminino e vou ter que colocar um IMC abaixo de 19, né? Eu vou colocar uma moça bem magrinha aqui. F9. Maria. Peso. 26 quilos. Altura, 1,70 m. Sexo. E vamos ver se vai dar certo. Opa! Olha só, faltou fechar parênteses, rapaz. Acontece, né? Acontece nas melhores famílias e nas piores também. Aí, ó. Vamos de novo. Maria, 26 quilos, 1,70 m. Olha só. Maria, ela tem um IMC de 8,99 e o diagnóstico dela é abaixo do peso. Tá certo? Ele é menor do que 19, então tá correto. Se eu lembro um recurso aqui que eu estou esquecido. Isso. Bom, vamos terminar de fazer os nossos testes aqui. Beleza. Vamos apagar isso aqui, né? Não, isso não. É aqui. Vamos tirar o FinC daqui. E vamos colocar o nosso Cs, né? Senão, C. I. A próxima faixa é entre 19 e 23,9. Como eu já cerquei o abaixo de 19, basta agora eu cercar o próximo limite, que é o de 23,9. Que aí vai ser o resultado normal. Menor que 23,9. Então, diag recebe peso normal. Se não, de novo, errado aqui, ó. Se. Aí. Se não,
C. Qual é o próximo intervalo? Se não for abaixo de 19 e se não for entre 19 e 23,9, o próximo é de 24 até 28,9. Então, basta eu testar se ele é menor do que 28,9. Porque se ele for abaixo, já está contemplado. Então, menor que 28,9. Então, Diag recebe. O que tem lá na nossa tabelinha? Deixa eu ver. Obesidade leve. Se não, se. Próximo intervalo. 38,9. E menor que 38,9. Então, Diag recebe. O que é o diagnóstico lá? Moderada. Bom, só sobrou o acima de 39, que só tem mais um. Então, eu posso usar o senão. Posso usar agora o senão. Sem teste. Senão. Diag recebe. Morbidade. Vocês já vão poder sair e fazer um programa para um nutricionista, né? Em si, e só. E aqui já está o retorno de AG. Tranquilo, pessoal? Ó, eu peguei a minha tabelinha e fui cercando os valores de baixo para cima. Então, se for de 0 a 19, entra aqui. Aliás, de 0 a 18,9, né? Porque 19 já tá na próxima faixa. Lá na tabelinha está falando assim, a segunda faixa é de 19 a 23,9. Então, se for até 19, abaixo de 19, entra aqui. Se chegar a 19 e abaixo de 23,9, é aqui. E assim vai. O último eu não preciso medir, porque se ele chegar no último senão, quer dizer que as outras faixas todas já não são. Já não se encaixam em nenhuma das anteriores. Então basta o senão. Aqui. Vamos então fazer uma coisinha aqui. Vou dar um espacinho. Aí. Vamos fazer alguns testes agora. Só com sexo feminino. Maria. Vamos supor que ela tem 85 quilos e 1,70 m. Feminino. Errei aqui, ó. Botei um fechamento de parênteses aqui que não tem. Cadê? Nenhum tem.
Aí. quilos, 1,70 m, feminino. De novo. O que aconteceu? Em si. Vamos ver aqui. Você pôs um parêntese a mais. Não estou vendo. Cadê? E aqui. Sentiu falta de um em si aqui. Não estou enxergando. Esperava encontrar fim em si. Qual linha? Na moderada. O então está aqui, o então está aqui, o então está aqui, o então está aqui. Será que ele não aceita na mesma linha? Vamos ver. Se. Esse é isso. Não é isso. Tipo lógico. Tá. Esse ponto. Ponto. Acho que é isso. Aí, ó. Olha só. O nome, o IMC e o diagnóstico. Então aqui, ó, a gente não usa vírgula, né? Aqui a gente já pode usar vírgula na hora da entrada dos dados. Mas internamente, ele enxerga o ponto como decimal, né? São os detalhes que a gente nem sempre lembra, mas é normal na programação esse tipo de erro, e aí a gente vai atrás e conserta, né? Super normal. O que nós temos que fazer agora? Criar a função para os homens, né? Para os homens. E para isso, o que a gente faz? A gente só altera, né? Porque vai ser uma função muito parecida, concorda? O que vai mudar? Vai mudar só os intervalos ali, as faixas. O nome da função vai ser diag_f, ou m, né? E aqui, os intervalos. Por exemplo, para as mulheres aqui, onde é 19, para os homens é 20. Onde é 23,9 para as mulheres, para o homem é 24,9. É sempre uma a mais.
Sempre um a mais. Então tá fácil, né? Então aqui é 24,9. Aqui é 29,9. 39,9. Isso. Então aqui eu já tenho aqui como chamar para o homem também. Ó. Então vamos chamar para um homem. Vamos com F8. Criando as variáveis. Criei as variáveis. Ele vai passar agora batido pelas funções, né? Ele só passa no título da função. E vai para baixo. Escreva o nome. José. O peso do José. 80 quilos. Altura 1,80. Ele é do sexo masculino. Está calculando o IMC agora. Está chamando agora o diag M, porque é do sexo masculino. Olha que aqui ele já chamou com IMC no lugar do I. E agora ele está dentro da função. Menor que 20. Menor que 24. Qual é o IMC que ele achou? 24,69. Então não é esse ainda. 24,69. Ah, é menor sim. Peso normal, né? Retorne diag. Volta lá. Limpou a tela. E agora ele vai escrever o nosso relatóriozinho. José, como eu coloquei um aqui na casa decimal, foi isso aqui, ó, IMC 2.1, o que ele fez? Ele deixou só a parte inteira, né? Só a parte inteira. Então ele arredondou para cima. 25, peso normal. Fim da execução. Deixa eu ver se eu lembro como é que funciona esse 1 aqui. Se eu colocar 2, deixa eu ver como é que vai ser. Vamos agora com F9. 85, 1,80 m. Masculino. Tá errado isso aqui mesmo. Ele tá jogando para cima, né? Eu tenho que ver na documentação do Visual G como é que é essa questão das casas decimais aqui. Não me lembrei. Clareou para vocês ou não? Sim. Sim. Beleza. Eu tinha elaborado já uma avaliação com, acho que 3 ou 4 algoritmos. Vocês querem já fazer ou querem mais uma aula de prática dessa para a gente poder
aplicar a prova? A prova, sim, vai ser um exercício maior, né? Porque vocês vão fazer aí, consultando, evidentemente, né? O que vocês acham? A gente pode fazer mais uma aula de prática. Mais uma aula de prática, né? Também acho. Certinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, ao invés de passar a avaliação hoje, eu vou pegar os outros exercícios que eu tinha pensado para hoje, eu vou deixar vocês tentarem, e aí na quarta-feira a gente resolve todos. E aí eu passo para vocês a prova, sendo a tarefa de quarta. Só que aí ela sozinha vale uma pontuação maior, né? Pode ser assim? Pode. Pode. Beleza. E daqui a pouco já cai. Eu vou colocar aqui na tela. Deixa eu salvar isso aqui. Isso. Vamos já colocar na tela os próximos para a gente discutir até cair a nossa conexão. Então, a gente fez os dois primeiros. Aqui eu teria mais 3. Olha só. O número 3, faça um algoritmo. Opa. Vocês não estão vendo, né? Não. Agora sim. Faça um algoritmo que lê uma temperatura em Fahrenheit e calcula a temperatura correspondente em Celsius. Ao final, o programa deve exibir as duas temperaturas. Se vocês lembrarem lá, isso aqui na 8ª série. Celsius é igual a 5 vezes Fahrenheit menos 32 sobre 9. É a fórmula. Então, você vai criar uma variável que vai ser o Fahrenheit, vai digitar o valor, e aí você vai jogar aqui na fórmula e vai escrever o valor do Fahrenheit e o valor dele em Celsius. Tranquilo, né? Mas tá de boa. O segundo, Anacleto tem 1,50 m e cresce 2 centímetros por ano, enquanto Felisberto tem 1,10 m e cresce 3 centímetros por ano. Construa um programa que calcule e apresente quantos anos serão necessários para que Felisberto seja maior que Anacleto. Ou seja, você vai ter que usar uma repetição, né? Aí, a cada passagem vai ser 1 ano, né? Você vai acrescentar a quantidade de centímetros nas alturas de cada um, né? 2 centímetros na altura do Anacleto, 3 centímetros na altura do Felisberto. E aí você testa se a altura do Felisberto já ultrapassou a do Anacleto. Se ultrapassou, você vê lá o contador de anos, enquanto que ele está. Pode ser um repita, né? Pode ser um repita, uma variável para contar os anos, começando em 1. Quer dizer, no primeiro ano, acrescenta 2 centímetros em um, 3 centímetros em outros e testa se o Felisberto já está maior do que o Anacleto. E assim vai. Quando você detectar que o Felisberto já ultrapassou a altura do Anacleto, você vai parar e vai escrever o quê? Quantos anos levou para isso acontecer. E o último, eu acho que não vai dar tempo, é a questão de ler 3 valores numéricos e verificar se eles podem ser lados de um triângulo. A regra é, para 3 valores serem lados de um triângulo, a soma de 2 tem que ser maior do que o terceiro. Então, você tem que fazer esse teste. E depois ver se ele é equilátero, esqualeno ou equilátero, ou isósceles. A regrinha está aí. Então, eu queria que vocês tentassem, hoje ainda, já tenta, porque está cedo ainda, né? Tenta hoje ainda fazer alguma coisa. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, pode ser? E eu vou passar então
isso aqui como a tarefa de hoje. Eu só vou editar